Existe um comportamento estranho que muitas pessoas têm. Elas pedem desculpas mesmo quando não fizeram nada errado. Sempre preferem sentar de frente para a porta em restaurantes e analisam tudo ao redor como se algo ruim pudesse acontecer a qualquer momento. A maioria das pessoas acha que isso é apenas ansiedade ou excesso de pensamento, mas a psicologia mostra algo muito mais profundo. Esses comportamentos muitas vezes não são defeitos. Eles são estratégias de sobrevivência que o cérebro desenvolveu depois de experiências difíceis. Hoje, vamos analisar 10 comportamentos aparentemente estranhos que costumam aparecer em pessoas que passaram por muito sofrimento emocional. E preste atenção nisso. O hábito número 10 é o que conecta todos os outros. E quando você entende esse último ponto, muitas peças da sua vida começam a se encaixar. Então, se alguma vez você já sentiu que reage às coisas de uma maneira que nem você mesmo entende, este vídeo pode explicar muita coisa. Hábito 1: Hiperindependência tóxica. Vamos começar com algo que parece uma virtude. Talvez você seja aquela pessoa que sempre diz: "Não se preocupe, eu resolvo. Não preciso de ajuda de ninguém." A sociedade costuma elogiar isso. Parece força, autonomia, independência. Mas existe uma pergunta importante. Essa independência faz você se sentir livre? Ou faz você se sentir sozinho? Muitas vezes a hiperindependência nasce da desconfiança. Se no passado você pediu ajuda e foi rejeitado, se sentiu humilhado, ou simplesmente ninguém apareceu, seu cérebro aprende algo muito simples: depender dos outros é perigoso. Então você começa a viver como se fosse uma ilha. Isso não é fraqueza, é sobrevivência. Mas com o tempo, essa armadura emocional começa a pesar. E o próximo comportamento revela exatamente como o cérebro continua tentando se proteger. Hábito 2: hipervigilância. Já aconteceu de você entrar em um ambiente e perceber imediatamente quem está irritado, quem está triste ou quem pode representar uma ameaça, mesmo sem ninguém dizer nada? Parece quase um superpoder, mas é um superpoder extremamente cansativo. Pessoas que passaram por experiências difíceis costumam desenvolver uma sensibilidade enorme para sinais emocionais. Mudanças no tom de voz, expressões faciais, pequenos detalhes. Seu cérebro aprendeu a prever o perigo antes que ele aconteça. Esse mecanismo talvez tenha te protegido no passado. O problema é que ele continua ativo, mesmo quando o perigo já não existe mais. Você está jantando com amigos, mas sua mente continua analisando tudo ao redor, escaneando o ambiente, interpretando sinais, tentando prever problemas. É como viver em estado de alerta constante, e isso nos leva ao próximo comportamento, um que acontece principalmente quando o dia termina. Hábito 3: procrastinação de vingança na hora de dormir. Você passa o dia inteiro cansado, lutando contra o sono. Mas quando chega a noite, de repente aparece energia para assistir séries ou navegar na internet até 3 da manhã. Esse fenômeno tem um nome curioso: procrastinação de vingança na hora de dormir. Quando sua vida parece cheia de obrigações e pressões, a noite se torna o único momento de liberdade. Ninguém está exigindo nada. Ninguém está julgando, ninguém está pressionando. Seu cérebro tenta aproveitar esse pequeno espaço de controle, mesmo que isso custe o seu descanso. Existe um motivo oculto pelo qual sua mente parece sempre cansada, em alerta e pronta para o pior. Não é fraqueza, não é falta de força de vontade. Muitas vezes é apenas um cérebro preso em modo de sobrevivência. Foi exatamente para isso que criamos o protocolo Reset Mental. Se você quiser conhecer, o acesso está no primeiro comentário fixado. Mas agora preste atenção, porque os próximos comportamentos revelam algo ainda mais profundo. Hábito 4: pedir desculpas por existir. Você costuma pedir desculpas quando alguém esbarra em você? Ou pede desculpas até mesmo quando está pedindo algo que é seu por direito? Na psicologia existem respostas clássicas ao perigo: lutar ou fugir. Mas existem outras duas menos comentadas: congelar e agradar. Muitas pessoas que passaram por experiências difíceis aprenderam que não podiam lutar e também não podiam fugir. Então o cérebro encontra outra estratégia: agradar a ameaça, diminuir a própria presença, evitar conflitos, pedir desculpas. Com o tempo, isso se torna automático.
até o ponto em que você pede desculpas simplesmente por ocupar espaço. Hábito 5. Consumo repetitivo de conforto. Quantas vezes você já reassistiu aquela mesma série que conhece de cor? Ou releu aquele livro favorito mesmo sabendo exatamente como termina? Para muitas pessoas isso parece estranho. Mas para quem viveu muita imprevisibilidade emocional, a repetição traz segurança. O cérebro procura previsibilidade. Assistir ao mesmo episódio novamente significa saber exatamente o que vai acontecer. Nenhuma surpresa, nenhum susto. É uma maneira de acalmar o sistema nervoso. Hábito 6. Dissociação. Às vezes você simplesmente se desconecta. Alguém está falando com você, mas sua mente parece distante. Ou você chega em casa dirigindo e percebe que não lembra exatamente do caminho. Isso é chamado de dissociação. É o botão de escape do cérebro. Quando uma situação é emocionalmente pesada demais, a mente aprende a se desligar. E isso ajudou muitas pessoas a sobreviver em momentos difíceis. Mas quando esse mecanismo continua ativo, ele pode fazer você perder momentos da própria vida. Hábito 7. Discussões imaginárias. Quantas vezes você já teve discussões imaginárias dentro da sua própria cabeça, recriando conversas, pensando no que deveria ter dito ou respondendo mentalmente a algo que aconteceu anos atrás? E isso não significa que você está enlouquecendo. Na verdade, revela uma necessidade profunda de justiça e validação. Muitas pessoas cresceram em ambientes onde não podiam se defender. Então, a mente cria esse espaço interno, um lugar onde finalmente você pode responder. Hábito 8. Entorpecimento emocional. Já aconteceu de algo muito doloroso acontecer e você simplesmente não sentir nada, como se estivesse emocionalmente desligado. Isso é chamado de entorpecimento emocional. Quando o sistema nervoso chega ao limite, ele desliga temporariamente. É como um fusível, uma forma de evitar que o cérebro seja sobrecarregado. Mas isso tem um efeito curioso. Quando você se protege da dor, às vezes também se distancia das emoções boas. Hábito 9. Autossabotagem da felicidade. Esse comportamento surpreende muita gente. Quando tudo começa a dar certo, algo dentro de você fica inquieto. Surge ansiedade, desconforto. Às vezes você acaba sabotando a própria situação, criando conflitos ou se afastando de algo que estava funcionando. E isso acontece porque, em algumas experiências de vida, momentos de felicidade foram seguidos por dor. Então o cérebro aprende a desconfiar da calma, como se a tranquilidade fosse apenas o silêncio antes da tempestade. Agora chegamos ao hábito número 10. E este é o que conecta todos os outros. Hábito 10. Identidade do Salvador. Muitas pessoas que sofreram muito acabam desenvolvendo uma necessidade enorme de ajudar os outros. Você se torna o conselheiro, a pessoa que escuta todo mundo, que tenta resolver os problemas de todos. Muitas vezes se envolve com pessoas emocionalmente machucadas, pessoas que parecem precisar ser salvas, inconscientemente. Você está tentando oferecer aos outros aquilo que um dia precisou receber. Mas existe algo importante que você precisa entender. Você não precisa salvar ninguém para justificar a sua existência. Cada um desses comportamentos foi, em algum momento, uma estratégia de sobrevivência. Mas muitas pessoas passam anos tentando mudar esses padrões apenas com força de vontade. E não conseguem, não porque sejam fracas, mas porque esses comportamentos são respostas automáticas do cérebro. Foi exatamente para interromper esse ciclo que criamos o protocolo Reset Mental, um método direto que mostra como reprogramar essas respostas automáticas e sair do modo sobrevivência. Se você quiser entender como começar esse processo na prática, o acesso ao método completo está no primeiro comentário fixado, porque identificar o padrão abre seus olhos. Mas aprender a quebrar esse padrão é o que realmente começa a mudar sua vida. Talvez hoje você já não precise mais daquela armadura pesada que um dia te protegeu, e para começar a quebrar esse padrão, experimente a regra da pausa de 5 segundos. Pare, respire e pergunte a si mesmo: estou fazendo isso porque realmente quero ou porque estou com medo? Esse pequeno espaço entre o impulso e a ação pode mudar muita coisa. Você não está quebrado. Você é um sobrevivente. E sobreviventes também podem aprender a viver com mais calma, consciência e liberdade.
Nos vemos no próximo vídeo.